Fique por dentro. Entrevista. Hoje nós recebemos o Rafael Leitão, ele que é enxadrista, vai conversar conosco. Tudo bom, Rafael? Seja bem-vindo. Oi, bom dia, obrigado. Bom dia, obrigada aqui pela sua participação. Para começar, quero te dar os parabéns, né? Nesse Dia Internacional do Xadrez, a gente está recebendo você que representa o nosso país. Muito obrigada por ter aceito aqui o nosso convite. Obrigado a vocês. E para começar, né, quero saber toda a sua história, desde quando o xadrez faz parte da sua vida, Rafael? Olha, eu comecei a jogar xadrez, na verdade, os jogadores profissionais de xadrez geralmente aprendem muito cedo, né? E comigo aconteceu a mesma coisa. Eu aprendi a jogar com 6 anos e desde então nunca parei. Que legal, Rafael. Quando você disse que começou a jogar com 6 anos, então a sua família deve ter te estimulado. Quem que gostava de xadrez? Quem jogava com você desde pequeno? O meu pai, ele sempre gostou muito de xadrez e aí ele me ensinou a jogar. No meu colégio tinha uma escolinha, eu comecei a jogar por lá também, jogar os jogos escolares aqui do meu estado, do Maranhão. E aí comecei a jogar e disputar torneios, comecei a jogar torneios com 7 anos e sempre gostei, aí o xadrez sempre fez parte da minha vida. Que legal, Rafael. Quando você diz, então, desde pequenininho, 6, 7 anos, né? Você estava ali também na fase do colégio, primeira série, né? Você acredita que isso já te ajudava? Que área que você gosta mais de exatas, matemática, português? Tem alguma relação? Você percebia que, de certa forma, você conseguia também se destacar ali nos estudos? Olha, o xadrez me ajudava principalmente na questão de ser autodidata, né? Porque, principalmente aqui no Brasil, quem quer jogar xadrez tem que ser um pouco autodidata, porque nós não temos um sistema de treinamento como em alguns países existe. Então, eu nunca tive dificuldades, né? Tinha muitos anos que eu passava mais ou menos metade do ano letivo viajando, e mesmo assim eu conseguia tirar boas notas, né? Eu nunca tive nenhum problema na escola, né? Agora, isso muito provavelmente tem estudos que demonstram que o xadrez, ele ajuda nesse processo aí cognitivo. E, enfim, eu acabei não enveredando para o lado acadêmico, mas o xadrez, ele me ajudou com certeza a não ter problemas na escola, mesmo passando pouco tempo na sala de aula, né? Entendi, que legal, Rafael. E quando você disse que você não foi para o lado acadêmico, mas hoje em dia você dá palestras, né? Então, de certa forma, você está atuando também nessa área, porque você está ensinando, estimulando, enfim, está ali no mercado de trabalho. E eu queria te perguntar como é que disso você falou pra gente, né? Com 7 anos ali começou escolinha, depois começou a viajar, participar de torneios. Quando que você percebeu isso, ou talvez perceberam em você que isso ia ser muito mais do que só um gosto, mas ia ser uma profissão mesmo? Olha, o meu pai, acho que ele sempre acreditou que eu tinha algum talento, né? Porque quando eu comecei a jogar, eu me destaquei um pouco mais, meus irmãos aprenderam também, mas eu comecei a ganhar eles em casa, enfim, e me destacar nos torneios na minha escola, esse tipo de coisa. Mas realmente esse tique aconteceu quando eu fui vice-campeão mundial em 1989 da minha categoria. Eu tive na luta para o título de campeão mundial até o final. Então, nesse momento, acho que a gente teve uma noção que o xadrez poderia ser algo mais do que um hobby. E aí, em 1991, no outro campeonato da minha categoria, eu acabei sendo campeão mundial. E aí isso teve uma repercussão enorme aqui em São Luís, enfim, até mesmo no Brasil, porque foi o primeiro título que um jogador brasileiro conquistou, campeão mundial. E aí, a partir desse momento, realmente eu comecei a me preparar para ser um jogador profissional. E aí, com 15 anos, eu tomei a decisão mesmo que ia me profissionalizar de verdade. Eu me mudei da minha cidade, de São Luís, e fui morar em São Paulo, no interior de São Paulo, já mesmo com o objetivo muito nítido de ser um profissional de xadrez.
Que legal, Rafael, conhecer um pouquinho aqui da sua história nesse Dia Internacional sobre o assunto. E eu queria até que você falasse, né? A gente não vê tanto destaque para o xadrez aqui no Brasil, como você falava, né? Tem outros países onde você é estimulado, você tem um treino, você tem uma escola, enfim, você é mais estimulado mesmo a se profissionalizar nessa área. E como que você acredita que o jogo é reconhecido hoje no nosso país, comparando a época que você começou com os dias de hoje? Olha, não houve uma grande mudança. O que acontece é que o xadrez ele está mais inserido no meio escolar hoje em dia do que na minha época, o que é de fundamental importância. Entretanto, a forma como que se vê um profissional de xadrez, ela não mudou. O xadrez, que já foi considerado na época da União Soviética, por conta do estilo de vida lá no comunismo, foi considerado a profissão dos sonhos. Sim. E de certa maneira, essa visão ela foi herdada até hoje. E os grandes mestres são respeitados, os jogadores profissionais de xadrez, em especial em países do leste europeu, né? Mas também há uma constante atividade de xadrística em países como Espanha, França, Holanda. E o xadrista é uma profissão respeitada em todos esses países. Aqui no Brasil, existe uma certa, entre aspas, desconfiança ou uma aura de mistério que cerca os jogadores de xadrez profissionais. E não, muita gente pergunta o que eu faço, eu falo, eu sou jogador de xadrez, mas além disso, muita gente pergunta. E não é uma profissão ainda que está difundida ou popularizada ou estimulada, né? Mas esse é um processo gradual. E realmente o começo disso se dá com a inserção do xadrez nas escolas e esse primeiro passo está sendo dado, né? Espero que daqui a 10, 20 anos o jogo seja visto de uma outra maneira. Que legal, Rafael. Gostoso conhecer mais do assunto. E eu queria aproveitar que a gente está falando com uma pessoa que entende muito bem, tem muito amor também pela área, que você contasse um pouco da história do xadrez. Há quanto tempo esse jogo existe? Há relatos? Olha, há vários relatos, mas na verdade muitos relatos discordantes, né? Então não existe nada que esteja comprovado ou sedimentado, né? Mas acredita-se que o xadrez nasceu na Ásia e foi entrando na Europa lentamente, mas nós temos registros de estudo do jogo de xadrez que datam mesmo de muitos e muitos anos, e livros oficiais publicados, escritos, já desde o século XV existem livros publicados sobre xadrez. E até mesmo estudos que são utilizados até hoje, né? Não sei até que ponto esse passatempo era estimulado, mas tinha muita gente que gostava de ficar estudando xadrez desde essa época, né? E aí o jogo foi se desenvolvendo e já no século XIX já era um jogo extremamente popular na Europa. Você pega até os grandes clássicos da literatura russa, por exemplo, você sempre vê uma menção ao jogo de xadrez. E a partir do final do século XIX começaram a ser definidos os campeões mundiais oficiais, e aí começou a história do xadrez mesmo moderna como um jogo de competição, porque ele não era antigamente, ele era simplesmente um hobby, né? E aí nós temos personalidades como Leonardo da Vinci, o próprio Napoleão, que eram muito fãs de xadrez, mas ainda era um jogo simplesmente um hobby. E aí o xadrez como competição ele começou mesmo no final do século XIX. Muito legal, Rafael, saber disso. E quando você cita algumas personalidades, né, como por exemplo Napoleão Bonaparte, a gente sabe, né, qual a importância dele para a história, né? O jeito também que ele lidava com as coisas, o estilo mesmo imperador de ir descobrindo locais e também de realmente conquistar o mundo, a ideia dele, né? E quando você dá palestras a respeito do assunto, falando do xadrez, sobre as estratégias, como você acredita que tudo isso que você tem de bagagem pode auxiliar as pessoas nas diferentes áreas onde elas atuam? Você falou muito bem. O jogo de xadrez ele pode ser utilizado também para ajudar você a tomar decisões na sua vida, né? O Napoleão, ele utilizou o jogo de xadrez, infelizmente, para decisões não tão boas. Sim. Mas o jogo pode ser tomado também
como um reflexo da nossa vida. Eu costumo dizer que se você me mostrar 100 partidas de um jogador profissional, eu consigo, e não só eu, na verdade, né, isso fica muito claro, falar traços bem exatos da personalidade da pessoa, Que né? interessante. Se ela é tímida, extrovertida, se gosta de atacar, de defender, se gosta de tomar riscos ou não, se refletindo nas suas decisões mesmo na vida, né? Então tem vários conceitos do xadrez que podem ser passados para a sua decisão mesmo em outras áreas, né? Há coisas como observar o que o seu adversário ou interlocutor pretende, tomada de decisões em um tempo curto, enfim, isso pode ser útil desde alguém que está fazendo um vestibular ou até um executivo de uma grande empresa, né? E é mais ou menos isso que eu tento passar nas minhas palestras. Muito interessante, Rafael, legal mesmo. Eu gostei quando você falou dessa parte assim psicológica das pessoas que jogam, né? Você conseguir traçar o perfil psicológico daquele que tá jogando pelas atitudes que ele toma ali no tabuleiro é sensacional. Agora me diz uma coisa, Rafael, como é que você se prepara para as partidas? Jogando, praticando, enfrentando outros, ou você usa de outras estratégias também, lendo ou fazendo outras coisas para que te ajude ali naquele momento que é tão decisivo? Na verdade, a preparação para um torneio ou para uma partida específica vem de muito antes. O jogo de xadrez hoje ele tem não só uma literatura, mas também bases de dados, programas de computador e programas de análise. Então, os profissionais hoje em dia precisam trabalhar muito mesmo, por volta de 6 horas todos os dias, para estarem bem preparados no momento de jogar um torneio. Então, para você ter uma ideia, estão jogando uma competição muito importante atualmente em Reykjavik, na Islândia, e as partidas são transmitidas ao vivo. Você pode olhar todas as partidas do torneio no momento que estão sendo jogadas. No momento que essas partidas terminam, já tem gente que analisou as partidas, já tem alguma ideia diferente em alguma dessas partidas. Existem aplicativos que você aperta o botão do aplicativo e ele te mostra todas as partidas que estão sendo jogadas no mundo, as melhores, pelo menos. Olha, que interessante. Então, a informação corre muito rápido e você, para jogar profissionalmente, precisa já criar alguma ideia nova com base nessa informação. E, além disso, nós temos bases de dados. Por exemplo, se você colocar o meu nome aqui na base de dados do meu computador, o meu software vai te mostrar imediatamente cerca de 1.500 partidas minhas. Com essa informação, um adversário meu vai olhar as minhas partidas e preparar a sua estratégia. Então, basicamente, esse é o processo. E durante uma competição, antes de cada partida, um jogador profissional treina pelo menos 2 horas, como preparação específica. Então, além das 4, 5 horas de partida depois. Então, tem uma certa carga de trabalho para você poder jogar em nível profissional. Imagino, Rafael, e quando você diz, né, contando desde o comecinho do xadrez, ali numa parte de hobby, e agora falando, né, sobre o treino, sobre as pessoas ali assistindo, sobre a pressão de, por exemplo, a gente conseguir acompanhar uma partida ao vivo, né? Você coloca lá e pode assistir o que a pessoa tá fazendo o mundo inteiro ali, deve ser uma pressão muito grande. Então, queria que você contasse como que é isso, lidar com algo que é prazeroso, mas ao mesmo tempo é de extrema responsabilidade, até porque você defende o nosso país, né, Rafael? Então você está levando aí todo um nome por trás. É verdade. Não, o xadrez é um esporte que, às vezes, quando você está jogando, tem uma certa tensão, né? Principalmente nos momentos que você tem pouco tempo para tomar uma decisão, né? E a questão de ter o mundo inteiro olhando as nossas partidas, a gente acaba se acostumando, né? Sim. A questão é que elas não só são vistas ao vivo, como depois são analisadas, né? Elas vão para as bases de dados e sempre tem alguém que está analisando essas partidas, né? Então, mas o xadrez ele tem uma capacidade interessante que se reflete também nesse momento, não só comigo, mas com os aficionados em geral, que quando você começa a jogar, você em geral esquece das outras coisas que não o que está acontecendo no tabuleiro. Então, o xadrez ele acaba sendo uma forma muito mais saudável e prazerosa, muitas vezes, de você, se tiver com algum problema na sua vida, ou se você quer esquecer alguma coisa, ou até mesmo se você
essas questões que você me falou de lembrar que tem muita gente me olhando durante a partida e analisando, tudo isso a gente acaba esquecendo. Quando você começa a jogar, em geral, as suas preocupações são qual vai ser o meu próximo lance, o que meu adversário quer fazer, e não sobra muito tempo para pensar nas outras coisas. Então, a gente acaba se esquecendo. Que interessante, Rafael. Muito legal tudo que você tem contado aqui para nós. É um mundo distante do nosso, né? Infelizmente, porque é o que você falou sobre o espaço, né, do xadrez. Se ele tivesse mais presente na educação, como tantas outras áreas que deveriam estar ali presentes, né, na educação desde cedo, a gente talvez conheceria um pouco mais. Mas conhecendo hoje com você nesse Dia Internacional está sendo muito legal. Tem muitas famílias nos acompanhando agora e muitos participaram falando, né, não só sobre o xadrez, mas sobre jogos diversos, né? E eu queria que você falasse, por exemplo, disso do gosto. Você, desde os 6 anos, jogava e era estimulado. Como que você pensa que a gente pode também estimular dentro de casa esses jogos? Porque, como a gente contou aí ao longo da entrevista, eles podem surtir vários benefícios na nossa vida em outras áreas, né? Então, como que a gente estimula desde cedo esse hobby ou até essa profissão? É interessante você, na verdade, se o pai já joga xadrez, fica mais fácil, né? O pai ou a mãe ou algum familiar. Mas aqui no Brasil, pouca gente foi introduzida ao jogo, né? Por exemplo, em países como qualquer país da ex-União Soviética, e, enfim, no leste da Europa como um todo, mas a gente não precisa nem ir tão longe. Se a gente for aqui nos nossos vizinhos da Argentina, por exemplo, cerca de 90% da população sabe jogar xadrez. Inclusive, os grandes mestres, jogadores profissionais, são reconhecidos por taxistas ou pessoas, enfim, atendentes. São pessoas que realmente têm uma visibilidade maior, né? E aqui no Brasil, isso ainda não começou, né? Infelizmente. Então, para você transmitir ou tentar transmitir um pouco esse gosto, o ideal é mesmo você ter um tabuleiro. Geralmente a criança, ela vai primeiro ser seduzida pelas peças, né, fisicamente, a beleza do cavalo, por exemplo, que é uma peça que se destaca, e ela começa a ter alguma curiosidade, e depois que aprende a jogar, aí dependendo da criança, o gosto pelo jogo começa a crescer rapidamente. Eu já tive essa experiência de mostrar o jogo de xadrez para algumas crianças pequenas e você vê ali quase que o brilho nos olhos, né? E elas querem descobrir um pouco mais. E a questão é essa, né? Que a gente conversou, é que infelizmente no Brasil esse processo de ensino ainda não está difundido, né? Porque nós temos poucas famílias que jogam xadrez. E o que eu posso dizer é que realmente o xadrez, no mínimo, vai ser um passatempo muito mais saudável do que a maioria dos passatempos que nós temos, especialmente hoje, nessa época de internet. Tem muitos passatempos que são pouco saudáveis e estão dominando aí os nossos lares, e o xadrez não, né? É algo que só vai ajudar no desenvolvimento cognitivo da criança, vai ajudar nas notas na escola, enfim, é um passatempo realmente a ser cultivado. Que ótimo, Rafael, deixou aqui com um gosto de a gente, primeiro, colocar isso em prática ali na nossa rotina, no dia a dia, incentivar os filhos, mas também de conhecer mais da profissão de vocês, acompanhar, assistir, enfim, dar valor a tudo isso que esses profissionais têm investido tempo e têm representado aí tão bem o nosso país. Queria agradecer aqui por esse bate-papo, te mandar os parabéns de novo, e todos aqueles, né, que têm jogado como profissão ou também como hobby, né, que a gente possa, depois da entrevista de hoje, colocar essa prática tão gostosa e de tanta qualidade aí no nosso dia a dia. Obrigada, Rafael. Obrigado, eu que agradeço. E para quem quiser conhecer um pouco mais do xadrez profissional, do xadrez como um todo, eu convido para conhecer o meu site. Eu faço um trabalho interessante de difundir o xadrez na internet. E o meu site é rafaelleitão.com. Hoje nós conversamos com ele, Rafael Leitão, enxadrista, aqui nesse Dia Mundial do Xadrez. Obrigada e até a próxima. Obrigado a vocês.